A complexidade divina do corpo humano como criação e a relação com a nutrição. O corpo humano, com toda a sua complexidade e precisão, é uma demonstração impressionante da criação divina. Cada sistema, seja o nervoso, que coordena as respostas e interpreta os estímulos, o digestivo, que transforma e absorve nutrientes, o respiratório, que oxigena cada célula, ou o circulatório, que distribui oxigênio e nutrientes, opera como uma unidade sinérgica e interdependente. Esse funcionamento interligado é o que nos permite viver, crescer, nos movimentar e pensar, cada processo ajustado para promover nossa sobrevivência e saúde. Essa interdependência não só reflete o planejamento cuidadoso, mas também a forma como Deus estruturou o corpo humano para se ajustar perfeitamente ao ambiente e suas necessidades. Porém, para que essa máquina perfeita continue operando, ela necessita de combustível, o alimento. Ao longo de nossa vida, o ato de comer se torna uma das atividades mais básicas e essenciais para manter o equilíbrio da nossa fisiologia. O alimento age como um recurso imprescindível, fornecendo energia para processos metabólicos, crescimento celular e reparo tecidual, sendo indispensável tanto para as funções físicas quanto para as cognitivas. Este projeto cuidadoso e inteligente da natureza se reflete na criação do apetite, conhecido como fome, um sinal de que nosso corpo precisa desse combustível para manter sua vitalidade e força. Assim, comer vai além de um ato de saciedade. É um processo contínuo de atender às necessidades mais profundas de nossa estrutura biológica, para que possamos viver e cumprir os propósitos diários com disposição. O jejum como disciplina espiritual e seu significado na fé. Apesar de a alimentação ser uma necessidade básica, o conceito de jejum, ou a prática de abster-se de comida, surge como uma disciplina que contraria o instinto humano de autopreservação. No mundo moderno, onde somos amplamente incentivados a ter uma dieta balanceada e a consumir várias refeições diárias, a prática do jejum pode parecer desafiadora ou até paradoxal. No entanto, o jejum se tornou não apenas uma prática de autocontrole, mas também uma ferramenta espiritual adotada por pessoas que buscam maior proximidade com Deus. O jejum, então, é mais que uma simples pausa na alimentação. É um chamado para redirecionar nossa atenção do físico para o espiritual. Na Bíblia, o jejum é considerado um ato de devoção e entrega, sendo mencionado várias vezes como uma forma de purificação e preparação para o contato com o divino. No Antigo Testamento, o jejum era parte fundamental da fé judaica, como no Yom Kippur, o dia da expiação, que representava um momento de introspecção e reflexão. Nesse dia sagrado, o povo judeu era instruído a abster-se de alimentos e refletir sobre seus pecados, como forma de buscar o perdão e a reconciliação com Deus. Em Levítico 16:29, lemos a instrução divina sobre o jejum. Isso será um estatuto para sempre para vocês que no 7º mês, no 10º dia, aflijam suas almas e não trabalhem. Esse mandamento não era apenas uma regra, mas um convite à entrega espiritual. Ao deixar de lado as necessidades do corpo, as pessoas buscavam uma purificação interior, preparando a alma para receber o perdão divino. Esse ritual de abstinência também era um momento de união e renovação para o povo de Israel. Durante o Yom Kippur, o sumo sacerdote realizava um sacrifício pelo perdão dos pecados da comunidade, simbolizando uma conexão profunda entre o sagrado e o terreno. Esse ato coletivo de jejum e sacrifício representava a renovação da aliança com Deus, unindo o povo em torno de um objetivo espiritual comum. No Novo Testamento, Jesus reforça a importância do jejum, mas ele acrescenta um ensinamento essencial.
a intenção pura e humilde ao jejuar. Em Mateus 6, 16, 18, Jesus nos instrui: quando vocês jejuarem, não fiquem com cara triste como os hipócritas, pois eles desfiguram suas faces para mostrar aos outros que estão jejuando. Quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, assim não será óbvio para os outros que estão jejuando. Jesus alerta para o perigo da ostentação religiosa, lembrando-nos de que o jejum é, antes de tudo, um compromisso entre o indivíduo e Deus. Para Jesus, o jejum deve ser uma prática de autenticidade e simplicidade, sem alarde ou busca por reconhecimento humano. O jejum espiritual, então, torna-se um exercício de autocontrole e de verdadeira devoção, onde o objetivo principal é a aproximação com o sagrado. Ao trocar a fome física pela busca espiritual, o indivíduo abre mão do conforto físico para se conectar com Deus e fortalecer o espírito. Jesus nos ensina que o valor do jejum está em sua sinceridade e profundidade, e que seu propósito não deve ser agradar aos olhos dos outros, mas agradar a Deus. Para muitas pessoas, o jejum pode parecer difícil e até desconfortável, principalmente em uma cultura acostumada a várias refeições diárias. Essa prática contraria a rotina moderna, e aqueles que jejuam podem se preocupar com o julgamento dos outros ou temer a dificuldade de suportar a fome. Contudo, o verdadeiro propósito do jejum, como nos mostra Jesus, é interno e espiritual, uma prática discreta e pessoal que visa a renovação e ao fortalecimento da fé. Jejum espiritual como prática de fé e transformação interior. Diferente das dietas que visam ao bem-estar físico e à saúde corporal, o jejum espiritual tem uma dimensão profunda e transcendente, focada na saúde da alma e na aproximação com o divino. Diversas passagens bíblicas fazem menção a diferentes tipos de jejum, cada um com um propósito específico e reflexo de diferentes níveis de comprometimento espiritual. Para os cristãos, o jejum é como uma disciplina para a fé, uma oportunidade para fortalecer o vínculo com Deus, renovando o espírito e reafirmando a devoção. Através da prática da abstinência, o cristão adentra um caminho de autoconhecimento e de comunhão com o propósito divino, buscando ser cada vez mais um guerreiro de oração. Esse comprometimento permite que a prática do jejum vá além de um ato pontual, transformando-se em uma jornada espiritual, onde o que se busca é a união do corpo e do espírito em um propósito maior. Essa prática, comparada à escalada de uma montanha, demanda perseverança, paciência e, acima de tudo, uma intenção clara. Cada momento de abstinência alimenta a alma, permitindo que o praticante se aproxime de Deus e fortaleça o autocontrole. O jejum espiritual proporciona um caminho de crescimento, não apenas no relacionamento com Deus, mas também no desenvolvimento de virtudes essenciais para a fé, como a disciplina e a humildade. Mesmo um jejum breve, como renunciar a uma refeição, pode ser um passo significativo, representando um compromisso com a busca pelo divino. É uma forma de abrir mão das vontades imediatas e aprender a se concentrar no essencial, promovendo um estado de renovação e clareza espiritual. Jejum na tradição bíblica, exemplo de Yom Kippur e a importância do propósito. Desde o Antigo Testamento, o jejum aparece como uma prática profundamente simbólica e espiritual. O Yom Kippur, observado pelos judeus, representa um dos maiores exemplos dessa tradição. É um dia sagrado de jejum e de reflexão sobre perdão e misericórdia divina. O Yom Kippur começa ao pôr do sol e estende-se até o dia seguinte, representando uma jornada de penitência e reconexão espiritual. Para os judeus,
Esse jejum carrega um significado de purificação da alma e reafirmação do compromisso com Deus. Seguir essa tradição nos dias de hoje, iniciando o jejum ao pôr do sol, é uma maneira de reviver essa espiritualidade ancestral, trazendo uma reverência e uma continuidade aos tempos antigos. Tal prática, além de se concentrar no autocontrole, reorienta a mente e o coração para uma busca por perdão e reconciliação, em sintonia com a mensagem original de Yom Kippur. Para aqueles que desejam se aprofundar no jejum, começar a prática ao lado de um amigo ou em um grupo pode oferecer apoio adicional, criando uma rede de responsabilidade mútua. A parceria durante o jejum promove uma unidade que fortalece o compromisso com o propósito, permitindo que os participantes compartilhem experiências, superem desafios em conjunto e celebrem suas conquistas espirituais. Jesus, em sua sabedoria, demonstra o valor do jejum e da oração em comunidade, mostrando que a união fortalece a jornada espiritual. As razões para o jejum pode ser uma maneira prática de garantir que o objetivo esteja sempre presente, ajudando a fortalecer a determinação e a renovar o compromisso com Deus e com o próprio crescimento espiritual. Quando jejuamos com um propósito firme, essa prática se torna um meio de fortalecer a fé e de promover uma mudança interior significativa. Existem diferentes tipos de jejum que podem ser escolhidos conforme as necessidades e o objetivo de cada praticante. O jejum absoluto, de cada um. Essa prática coletiva reflete a ideia de que a fé também é um elo que conecta e que o jejum em grupo intensifica o poder da oração e da busca espiritual. A importância do propósito e dos tipos de jejum. Outro aspecto essencial do jejum é a clareza do propósito. Antes de iniciar um jejum, é crucial refletir sobre o motivo da abstinência e estabelecer uma intenção clara. Essa definição de propósito ajuda a manter o foco e evita que a prática se torne vaga ou descompromissada. Anotar. Consiste na abstinência completa de alimentos e líquidos. É um ato intenso e, por isso, é mais indicado para quem já possui experiência com a prática. Em momentos de grande angústia ou de busca por respostas urgentes, o jejum absoluto pode ser adotado, mas sempre com cautela, dada sua intensidade. O jejum normal, onde se consomem apenas líquidos, é mencionado frequentemente na Bíblia como uma prática adequada para iniciantes e para quem deseja realizar um jejum mais prolongado de maneira segura. Esse tipo de jejum permite que o praticante mantenha a energia corporal sem comprometer a profundidade espiritual. O jejum parcial, conhecido como jejum de Daniel, é outra forma comum de abstinência, onde a pessoa se abstém de determinados alimentos. No caso de Daniel, ele optou por uma dieta de vegetais e água, demonstrando seu compromisso com Deus de maneira simples, mas profunda. Esse tipo de jejum é ideal para quem deseja praticar a disciplina sem uma abstinência completa, permitindo um equilíbrio entre a saúde física e o propósito espiritual. Na tradição metodista, John Wesley praticava o jejum antes de eventos importantes, consumindo apenas pão integral e água, como forma de preparação espiritual. Esse exemplo ilustra que o jejum pode ser adaptado a diferentes contextos e objetivos, proporcionando uma renovação espiritual e fortalecimento da fé. Conclusão: o jejum como prática de alinhamento espiritual. O jejum não é apenas uma prática religiosa. Ele promove o alinhamento da mente e do espírito, permitindo que o praticante se desconecte de distrações mundanas e foque em uma busca espiritual genuína. Mais do que abster-se de alimentos, o jejum é um exercício de renúncia aos prazeres imediatos em prol de uma meta mais elevada: a conexão com Deus.
Ao trilhar esse caminho, o cristão aprende a confiar menos nas necessidades físicas e mais na força que vem do espiritual, promovendo uma jornada de crescimento e autoconhecimento. Se você deseja se aprofundar mais nessa prática e explorar o poder transformador da oração e do jejum, acompanhe nossos conteúdos para obter mais conhecimento e inspiração. Curta, siga e compartilhe com outras pessoas, ajudando a espalhar a mensagem de fé e fortalecimento espiritual. Juntos, podemos crescer em nossa jornada de fé e inspirar uns aos outros a buscar uma conexão mais profunda com o propósito divino.